Olá, pessoal! Hoje eu vou falar sobre o trabalhador que é demitido no período de estabilidade, né? Se ele deve receber ou não as verbas rescisórias. No caso, é como se fosse uma indenização, né? Então, fui demitido no período de estabilidade. A medida provisória número 936 de 2020 foi convertida na lei número 14.020 no dia 6 de julho de 2020, que prepara medida complementar para o enfrentamento do estado de calamidade pública, uma vez reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6 de 20 de março de 2020 e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. No artigo 10 da Lei nº 14.020, de 6 de julho de 2020, que diz sobre a garantia da estabilidade provisória ao empregado em decorrência da redução da jornada de trabalho e do salário ou da suspensão temporária do contrato de trabalho. Artigo 10. Fica reconhecida a garantia provisória no emprego ao empregado que receber o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, previsto no artigo 5º desta lei, em decorrência da redução da jornada de trabalho e do salário ou da suspensão temporária do contrato de trabalho de que trata esta lei. Portanto, fica garantido ao trabalhador que durante esse período que durar o acordo para redução da jornada de trabalho e do salário ou de suspensão temporária do contrato de trabalho, o empregado não poderá ser demitido. É importante lembrar que após finalizar o acordo de redução da jornada de trabalho, seja salário ou suspensão temporária do contrato, o empregado continua tendo o direito à estabilidade provisória, conforme prevê o inciso 2 do artigo 10 da mencionada Lei 14.020 de 2020. Portanto, esta estabilidade será o mesmo período equivalente que foi acordado para a redução ou suspensão. Por exemplo, pessoal, uma pessoa que teve o contrato reduzido aí por um período de 60 dias, né? Um exemplo, um período de 60 dias. Então, a estabilidade, né, será o mesmo período equivalente ao que está no acordo, né? Que seria os 60 dias. No caso, mais 60 dias. Por exemplo, se o contrato ficou suspenso por 60 dias, quando o empregado retornar ao trabalho, ele terá mais 60 dias de estabilidade, é o que eu acabei de falar para vocês, né? E caso o empregado for demitido durante este período chamado de garantia provisória, o empregador terá que pagar uma indenização além das parcelas rescisórias, conforme valores previstos no parágrafo 1º do artigo 10, que diz assim: a dispensa sem justa causa que ocorrer durante o período de garantia provisória no emprego previsto no caput deste artigo sujeitará o empregador ao pagamento, além das parcelas rescisórias previstas na legislação em vigor, de indenização no valor de 50% do salário a que o empregado teria direito no período de garantia provisória no emprego, na hipótese de redução de jornada de trabalho e de salário, igual ou superior a 25% e inferior a 50%. 2. 75% do salário a que o empregado teria direito no período de garantia provisória no emprego, na hipótese de redução de jornada de trabalho e de salário
igual ou superior a 50% e inferior a 70%. Ou 3. 100% do salário, a que o empregado teria direito no período de garantia provisória no emprego, nas hipóteses de redução de jornada de trabalho e de salário em percentual igual ou superior a 70%, ou de suspensão temporária do contrato de trabalho, ressaltando que a estabilidade não se aplica caso o empregado peça demissão ou se for dispensado por justa causa. Então, pessoal, esse caso, né, é só para quem for demitido, né, quando o empregador dispensa o empregado, tá? No caso, se a pessoa pede demissão, né, ou se ele é dispensado por justa causa, ele perde todos esses direitos aí à indenização. E caso for empregada gestante, o período da estabilidade passa a contar somente a partir do término do período da estabilidade gestante, que é de até 5 meses após o parto. Portanto, somente após este período é que se inicia o prazo de contagem da estabilidade devido à pandemia, conforme consta no inciso 3º do artigo 10. No caso da empregada gestante, por período equivalente ao acordado para a redução da jornada de trabalho e do salário ou para a suspensão temporária do contrato de trabalho, contado a partir do término do período da garantia estabelecida na linha B do inciso 2 do caput do artigo 10, do ato das disposições constitucionais transitórias. Sendo assim, caso o empregador demita o trabalhador no período de estabilidade provisória, garantido em decorrência da pandemia, ele deverá obrigatoriamente fazer o pagamento de verbas rescisórias. E se o empregado não arcar com a respectiva indenização, o empregado poderá ingressar com ação trabalhista para adquirir seus direitos. No caso, é se o empregador não arcar, né, pessoal? Não o empregado. O empregador não arcar com a respectiva indenização, né? O empregado poderá ingressar com ação trabalhista. E com certeza vai ser causa ganha. Valeu então, pessoal? Essa foi a nossa dica de hoje.